Desculpa, eu tô vivendo, é o nosso videocast, podcast, com temas que vêm fresquinhos da minha terapia, que explodem a minha cabeça. E um dos temas, vamos lá, não tem como, final do ano, né? Você tá naquele momento de reflexão e todo final do ano, na minha terapia, eu sempre faço, vamos lá, um balanço de como é que foi o ano, né? E parando para pensar e analisar e olhar no momento que eu estava com a minha terapeuta, eu parei para pensar o que foi 2025 para mim, né? E eu acho que foi na conclusão que eu cheguei com ela, 2025 eu não consegui nem sentir, quando eu digo sentir, entenda, é dar evasão para aquela emoção, né? Eu só segui, né? E aí, claro, só segui porque eu não podia parar. Eu digo que eu não sou sozinha hoje mais, né? Eu não sou sozinha porque eu tenho uma filha de 13 anos. Então, eu acho que qualquer mulher, vamos lá, que tenha autorresponsabilidade, que é mãe, na minha situação, não pode falhar, não pode, vamos lá, flexibilizar. Ela tem que se colocar para frente e continuar o movimento do trabalho. Então, quando eu entrei em 2025, eu entrei com essa ideia, né, que eu precisava ter controle de tudo, eu precisava ver o que estava funcionando, o que não estava funcionando no trabalho, eu precisava trabalhar, eu precisava manter o sustento da casa, porque eu era sozinha, e agora eu tinha que mover, tinha. E, na verdade, eu nem parei para, quando eu digo sentir, volto a colocar, é me dar evasão à dor, né? Dar evasão à vulnerabilidade, dar essa evasão. Até porque eu não tinha tempo, bora! É para ontem, você precisa agir. Então, eu só fui seguindo o script, vamos lá, da Silvia de 2024 para trás, do que ela tinha, do que era agir. Então, a Silvia de 2024 para trás, ela tinha o que era agir. Ela tinha aqui o quê? Família, trabalhar, continuar vendo as relações, conexões, estudar. Só que nisso tem a questão emocional, que é a dor de você ser sozinha, a dor de você estar ali com um peso. E aí, quando eu falo com um peso, gente, eu acho que a mulher contemporânea, que se vê na mesma situação que a minha, ser mãe, né, ela tem esse entendimento. Talvez as mulheres que ainda não têm essa... Quando eu falo responsabilidade, é no quesito que você não pode nem falhar, né? Então você não pode ter aquele movimento, e não pode mesmo, porque existe um serzinho que depende de você. Então você tem que mover tudo aquilo. Então isso já é uma pressão. Então falhar no chance, vamos lá, no meu caderninho. Mas em 2024, na minha configuração, eu tinha uma outra referência, uma outra realidade na qual eu seguia como a família tradicional brasileira, né? E aí, continuava. Só que agora, em 2025, a Silvia tinha que performar de um jeito diferente. Então, a Silvia, mãe da Labelle, trabalhar, tinha que continuar racionalmente. E aí, a minha terapeuta olhou para mim e disse assim, vem cá, quando é que você vai deixar essa dor apresentar? Quando é que você vai deixar com que tenha espaço para esse terreno emocional da pressão, para esse terreno emocional da dor? E aí a minha fala para ela era constante, dizer, eu não posso, eu não tenho tempo, se eu parar nisso eu vou descer ladeira abaixo. E olha só, a terapeutizada, né? Mas num controle exacerbado, ali presente. Então 2025 para mim foi trabalho. Faca na caveira, né? E aí o faca na caveira deu nem olhar, quando eu digo assim, olhar, me permitir dar evasão à dor. Embora algumas vezes, se eu estivesse triste, eu chorava na esteira, se eu estivesse, chorava no meu carro, no chuveiro. Mas quando eu digo dar evasão à dor, não é que você vai botar ela do seu lado, né? E que você vai deixar ela criar raiz. Mas a gente foge dela. Então, eu fugi dela em 2025. E quando eu digo que eu fugi da vulnerabilidade. Porque na minha cabeça, se eu estivesse com essa vulnerabilidade gritando, latejando muito no polo da frente, eu não iria conseguir virar, trabalhar, manter, enfim. 2025 me deu muitos frutos. E aí, quando eu falo muitos frutos também, com relação à questão do trabalho. Só que não é só de trabalho que a gente vive, né? Grana é bacana, é maravilhoso, é fundamental, mas quem é você sem a grana? Né? Quem é você sozinho?
nos 5 minutos. Então foi aí que eu me peguei pensando nessa frase, e eu trago até para tu pensar também, porque explodiu na minha cabeça quando a minha terapeuta disse assim: o que você negou para você em 2025? Cara, quando ela falou isso, eu, caraca, tu podia não ter me feito essa fala, né? Tu podia não ter me feito essa pergunta, né? Porque eu não tô afim de pensar nessa porra agora. Mas ela, claro, com o papel dela me trazendo pra consciência, volta, o que tu negaste em 2025? E aí eu me deparei com a vulnerabilidade, né? E eu me deparei com a realidade, que sim é pesado. Hoje, na sociedade atual, você ser uma mulher de 45 anos de idade, você não é herdeira, você é autônoma, você trabalha única e genuinamente, vamos lá, com a saúde mental, que está todo o conhecimento aqui na sua cabeça, porque sim, quando o paciente te procura no consultório, ele não sai com algo palpável na mão dele. Por isso que, às vezes, a saúde mental ela não é valorizada. Fato. Isso é verdade, né? Então, quando você vai num médico, você sai lá, pelo menos ele fez alguma coisinha na sua boca, ele passou um bisturi, você tem a sensação, porra, eu tô vendo. A saúde mental, que é o processo de autoconhecer-se, você só vai saber com o tempo. Quando o desafio te atravessar, se você tá agindo de uma maneira que é saudável, respeitoso, respeitosa com você. Então, é desafiador, né? E não vou nem entrar em outros quesitos de governo, nem nada aqui também pra gente falar, né? Isso é tema para outra coisa, né? Pra gente ficar falando. Mas, enfim, a pressão dessa mulher, né, foi o que me marcou em 2025. Então, isso eu menti pra caralho pra mim em 2025. Né? Então, eu só fui numa formatação copia e cola. O que que é? Copia e cola? Ah, academia. Tá, mas espera aí. Como é que estava a minha questão comigo mesma na academia? Porque hoje o meu corpo já não é um corpo, vamos lá, de 25 anos de idade. É um corpo de uma mulher de 45. Só que eu quero uma resposta de 35? Acorda, maluca? Não. Né? Só que quando tu tá naquele processo do fazer e ir, vai desenfreado, tu não para pra olhar essas fugas. Então, tava fugindo sim, né? Cada vez que eu entrava no aplicativo, tava fugindo sim quando eu ia para as festas, tava fugindo sim, por quê? Aquilo era tão grande da vulnerabilidade, tão grande da dor, que eu não queria olhar. Só que aí, quando ela me traz essa bendita pergunta, né, que eu quis matar ela, o que você negou para você em 2025? Ela fudeu a minha cabeça, né? Então, claro, todo ano eu faço esse balanço? Faço. Mas que não é a porra só da listinha, né? Eu acho que o bacana de tu fazer um balanço do que foi o ano pra você é você ter esse processo, volto a dizer, né? Que é o do autoconhecer-se, né? É não mentir pra ti, né? E assim, a mente, ela mente. As memórias, a gente fantasia. Se a gente não tiver um hábito de escrever, e isso eu só fui conseguir refletir porque como eu tenho muito vídeo, eu consigo fazer esse remember também, quem era a Silvia de janeiro, quem era a Silvia de fevereiro, e aí eu consigo entender o que tinha em cada mês. A gente tem esse presente maravilhoso hoje que é a gravação, né? Mas será que você tem um processo de escrever, né? E você vai lá anotando como é que você está se sentindo, o que está acontecendo? A gente não tem esse processo de autoconhecer-se, a gente vai seguindo. Por isso que o mundo hoje tá essa loucura, né, onde as pessoas procuram para o chat GPT uma resposta rápida, porque é alguém que não vai te frustrar, é alguém que vai te dar uma resposta que vai ser confortável para você, e na boa, a vida ela não é confortável. A vida ela é pesada, ela é injusta, ela é em alguns momentos que você diz assim, não quero essa vida, só que o que você vai fazer? Você vai continuar nesse processo mentindo para você? E aí com a pergunta da minha psicóloga, né, foi que eu parei. Né? Então, deixa eu olhar para esse quadradinho aqui. Quem é a Silvia quando foge no aplicativo? Que ela está procurando uma conversa, sei lá, balela, porque ela não quer olhar para aquele sentimento de estar sozinha, ou de estar pressionada, né? Ou de estar sufocada, ou de não ter uma amiga que vai trocar uma ideia contigo aonde não te apresente uma solução, porque porra, na boa, gente, se você é amigo, você é amiga, e às vezes o outro tá te contando alguma coisa, pergunta antes. Tá, você tá me contando isso aí, o que você quer que eu faça? Você quer a minha escuta? Você quer que eu apresente minha opinião? Porque às vezes a pessoa apresenta logo a porra da opinião e tu nem quer a opinião. Tu só quer falar, né? E hoje parece que todo mundo tem um manual.
Você faz passo 1, passo 2, passo 3, aí você sai dali. Ei, calma. Então, como a gente não se autoconhece, a gente também não fala pro outro, né? A gente acha que o outro vai adivinhar. O outro não tem obrigação de porra nenhuma com a gente. Só que a gente cria essa projeção. Então, eu, nos meus mecanismos de fuga, a academia foi fundamental em 2025 para mim. Porque ela dava uma serenada, mas ao mesmo tempo que dava uma serenada, né, eu me sentia ali isolada, mas eu botava os bichos pra fora. Tinha dia que tava lá numa hype, lá em cima, com a música torando no 12, né? Eu botava os bichos pra fora. Mas tinha dia que não, tava na bad trip. Cansei de sair da academia e entrar no carro e chorar, né? Então, esse processo de você autoconhecer-se e de você olhar o teu time, né? De como é que tá, né? Eu acho que é bacana, legal. Então, em 2025 eu aprendi que eu tava muito racional. Né? 2024 finalizou, eu não poderia trazer muito essa emoção, que eu não podia falhar. 2025 o lema foi trabalho, né? E nesse 2025 o lema trabalho me permitir viver algumas coisinhas. A maioria delas tinha sim um processo de fuga. E aí quando eu falo um processo de fuga, de não querer olhar para aquela cagada, aquela merda, né, que aconteceu. E aí aquele momento quando eu dizia assim, porra, eu vou parar? Não posso. Né? Então, o que a gente faz com isso? Né? Eu tenho verdadeiras DRs na minha cabeça. Eu entendo que é difícil você ter uma DR com você, porque você busca muito o outro, né? Como se fosse um parâmetro, como o outro te desse um feedback do que está acontecendo contigo. Só que, como é que a gente se comporta nesse mundo solitário? Porque tá todo mundo sozinho. Tá todo mundo nesse smartphone, se você estiver me escutando, você tá na academia, ou você tá dentro do seu carro, ou sei lá, onde você esteja, você tá escutando a minha voz, mas você tem a sensação que você não tá sozinho, porque eu tô trazendo algumas informações e você tá pensando. Mas quem é você naquele silêncio? Só. Aonde é só você e seu pensamento. Será que você hoje consegue se dar mesmo esse sozinho? Ou você sempre tá mexendo, sei lá, na televisão, você tá no celular, você tá com outro. Meu processo aqui é para com que tu entenda o que tu estás fazendo contigo, porque viver hoje sozinho e no silêncio, nem fudendo, a gente não consegue. Você tem que ter uma forçação de barra com isso, né? Porque essa necessidade que a gente, claro, traz desde a primeira infância de agradar, de ser valorizado, de olhar, olha que certinho, que bacana, majestade bebê, o que aconteceu? Tá fazendo, tirou 10, olha, fez certinho, a gente busca nesse reforço de comportamento que fazer certo. Só que esse fazer certo vai até onde nas tuas questões emocionais? Desculpa, eu tô vivendo o nosso videocast com esse tema que eu já trouxe pra você, abrindo de carrão de cena, que a minha terapeuta fudeu minha cabeça, quando ela disse, o que você mentiu pra você em 2025? Então, finalizo com essa frase, o que você mentiu pra você em 2025? Pega esse barulho, leva pra tua terapia e resolve. Dá uma olhada nos outros episódios pra trás e me diz o que você achou. Beijo, tchau, tchau.